Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos conversar com o estudante universitário Antônio Gabriel. Ele estuda Geografia aqui na UFSCar em Sorocaba, também está realizando um novo curso agora na USP em São Paulo. A gente vai contar um pouquinho essa trajetória dele, até porque o Gabriel tem bastante coisa, ele é uma pessoa bastante engajada em causas sociais, já inclusive foi um dos classificados do programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil há alguns anos, onde ficou em Brasília como alumni, enfim. Legal, obrigado por ter nos recebido, Gabriel. Obrigado você, Reinaldo. Gabriel, conta um pouquinho pra gente o seguinte, qual é esse curso que você está fazendo na USP agora? Certo. Atualmente eu estou fazendo um curso de extensão na Universidade de São Paulo, chamado Cristianismo Bizantino Eslavo, Cultura e Pensamento, mas basicamente é um curso que eu me interessei em fazer porque ele está diretamente relacionado a uma iniciação científica que eu estou fazendo, e ele é um curso que ele vai se debruçar sobre o cristianismo no Oriente. Sobretudo ele vai pegar a parte da Igreja Ortodoxa. Então ele aprofunda todo o contexto histórico, cultural do Império Bizantino, contextualizando no âmbito da religião cristã. E trazendo esse passado para o presente, o que se pode já concluir quando a gente pensa a religião hoje ocidental, oriental e principalmente no Oriente Médio? Perfeito. Através do curso, assim, o que eu percebo, e também com a iniciação científica que eu estou desenvolvendo, que muito do que a gente tem hoje, das igrejas, as crenças hoje, que são as bases, sobretudo no caso do cristianismo, elas foram bases que foram constituídas há muitos séculos atrás. No caso do cristianismo, sobretudo no período da antiguidade, dos chamados concílios ecumênicos, sobretudo os 4 grandes concílios da antiguidade, que é o concílio de Nicéia, em 325, o concílio de Constantinopla, em 381, o concílio depois mais à frente de Éfeso e o concílio de Calcedônia, isso no século V. E nesses concílios, crenças que para hoje são muito comuns, mas que foram grandes questões com as quais os cristãos tiveram que se defrontar, como por exemplo a crença na Trindade, que hoje é um ponto de unidade, mas naquela época foi algo que teve um trabalho, todo um trabalho, uma discussão teológica para se chegar nisso. A questão sobre as duas naturezas de Cristo, que para nós hoje é comum, a questão da natureza humana e divina, mas os cristãos se debruçaram para se entender muito como isso se relacionava na figura de Jesus Cristo. Entre outras questões também da forma como a igreja se organizava, porque a igreja ela teve que se organizar para fazer frente às perseguições, sobretudo no período das perseguições, ainda no contexto do Império Romano, a igreja ela teve que se estruturar. Então é muito importante a gente entender o passado, porque no passado estão as bases para a gente compreender tanto a fé em si, a doutrina que a gente professa, quanto para a gente compreender também um pouco a dinâmica dos conflitos mesmo, a questão geopolítica. E hoje nós temos aí nessa questão geopolítica os cristãos sendo ameaçados, os cristãos sendo ameaçados no mundo todo, em especial no Oriente Médio, pelo extremismo islâmico, Temos aí também a diminuição do número de católicos. A Igreja Católica vem perdendo muitos fiéis. O Papa Francisco também já abordou essa temática. A Igreja é capaz de se transformar e deixar até mesmo de perder fiéis no futuro, Gabriel? Certo. Como que eu avalio essa questão do cristianismo hoje? Um ponto que é bastante interessante, mas que acaba a mídia não abordando tanto, é que hoje o cristianismo, da mesma forma que no passado o cristianismo ele vai se expandir, ele começa sobretudo a partir do testemunho de fé dos apóstolos e depois dos mártires, que o cristianismo ele vai ter uma expansão muito grande no Império Romano. Hoje o cristianismo também está num novo movimento de expansão. De que forma? Na Europa e na América, embora quando a gente pense sobretudo no cristianismo venha de imediato esses continentes, mas na verdade hoje que as estatísticas mostram que isso está mudando. Existe um seminário nos Estados Unidos chamado Gordon Conwell,
que ele faz um grande levantamento que se chama o relatório do cristianismo global, né? Então todo ano sai um levantamento tanto do cristianismo quanto das outras religiões. E o que esse relatório mostrou no ano passado? Que pela primeira vez na história, o continente africano se tornou o continente com o maior número de cristãos. E há uma tendência que a África e a Ásia vão ser o futuro do cristianismo. Entendi. Embora, assim, é importante também frisar que a África, isso infelizmente é uma pena que não é muito abordado, mas a África é um continente muito importante, inclusive desde o início do cristianismo. Se a gente for pensar, por exemplo, em Santo Agostinho era um bispo de Hipona, que é a região ali do norte da África. Depois, né, com o passar dos séculos, com o avanço do islamismo, né, hoje o norte da África ele é majoritariamente islâmico, mas está vendo um processo aos poucos do cristianismo tá reconquistando espaço, e isso também explica a questão dos conflitos que está havendo naquela região hoje. Que nem no caso da Igreja Católica, o que se percebe é que aqui, né, sobretudo, né, na Europa, na América, ainda que na América Latina, sobretudo, seja muito forte, mas tem ouvido assim, ao mesmo tempo que há um processo de declínio, de perda de fiéis, a África e a Ásia estão vendo uma expansão. Então, um fator compensador. Então, um fator compensador. É evidente que a Igreja Católica também está se transformando, né? O Papa Francisco vem procurando oxigenar, já começou até mesmo a debater a questão do celibato, dos padres. Enfim, a gente vê transformações que podem ser positivas para o catolicismo também. Sim. Hoje eu percebo, não só a Igreja Católica, né, mas o cristianismo, né, de um modo geral, né, e as religiões, né, no sentido maior, né, tem um processo, agora com a questão do avanço da tecnologia, né, sobretudo, da modernidade, também da expansão, né, se a gente pensar que hoje também a questão, ainda que no Brasil já é muito forte o processo de urbanização, mas em outros continentes como a África e a Ásia, isso é algo que ainda está acontecendo, né, esse processo de transição, o campo e a cidade. A gente percebe que parece que o espaço geográfico, já que o Papa é da Argentina, da América do Sul, o afastou de um pensamento conservador, porque a gente sabe que a Europa culturalmente é conservadora. O Papa Francisco, ao meu ver, ele apesar, claro, ele nitidamente ele vem num processo de renovação, como você colocou, de oxigenar a igreja, mas ao mesmo tempo você percebe movimentos de continuidade, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no Papa João Paulo II, que era um Papa que ele promoveu, né, assim, foi o Papa peregrino, né? Ele promoveu sobretudo o diálogo, né, com as outras religiões, mas do ponto de vista da doutrina ele se manteve firme. Eu percebo que o Papa Francisco ele tem esse lado do Papa João Paulo II também no sentido doutrinário, mas de mudar aonde for possível, né, o que não é possível, né, conservar, o que é possível mudar, né, fazer mudanças. A questão, por exemplo, do celibato, o celibato ele não é um dogma, né, da Igreja Católica, isso é um ponto importante de frisar. Então é algo que é passível de vir eventualmente mudar no futuro, né? Então a questão da possibilidade de padres casados é algo que pode acontecer futuramente, né? E sobre ainda a questão da estrutura administrativa da igreja, dos colégios de cardeais, um ponto que é interessante é que no papado do Papa Francisco, né, que vem desde 2013, agora em 2019 completando 6 anos, você percebe o quê? Que antigamente você tinha uma tradição de determinadas localidades geográficas, né, você ter a eleição de um cardeal. Agora, com o Papa Francisco está mudando, significa que não necessariamente uma cidade que tradicionalmente elegia cardeais, que isso vai continuar acontecendo. E aí aqui entra o ponto da questão do processo de descentralização da estrutura administrativa da igreja. Então, é uma igreja que, a meu ver, eu diria que ela vai mais ao período, né,
chamado seria do início do cristianismo, né? Que você tinha uma presença, assim, uma diversidade maior do ponto de vista geográfico. E a gente percebe, né, agora um grande desafio que se defronta à Igreja Católica e outras instituições religiosas, mas agora no momento, né, o que está em ênfase a Igreja Católica, que é a questão da pedofilia, dos abusos, né, sexuais de um modo geral. Mas isso, ao meu ver... é algo que a Igreja vai ter que enfrentar com muita coragem, né? Sim. E ao meu ver, essa questão, né, dos abusos sexuais é algo que a Igreja ela precisa enfrentar, é inevitável. E quando eu falo também aqui, é importante frisar, não só a Igreja Católica, a gente percebe que está vindo uma onda, inclusive de outras confissões religiosas também, que agora está vindo à tona, né? É algo que infelizmente transcende a religião, né? Também isso é importante frisar, né? Casos de abuso sexual não são exclusivos de autoridades religiosas. A Igreja ela se coloca que ela precisa se repensar, né? Sob a pena de, infelizmente, eventualmente a gente ter aí um novo cisma, uma nova ruptura. Para concluir, Gabriel, a gente está gravando aqui nesse ambiente aqui, na região do Paço Municipal. O Gabriel é estagiário aqui da Biblioteca Municipal, porque a gente está aqui próximo. Você também iniciou uma campanha no Facebook junto com seus amigos, para você também conseguir concluir esse seu curso lá na USP, né? Então, explica pra gente rapidinho o que é essa campanha e como as pessoas podem colaborar. Bom, né, estou fazendo o curso de extensão na Universidade de São Paulo, pois ele está ligado a uma iniciação científica que eu estou desenvolvendo, né, no curso de Geografia na UFSCar. E pelo meu interesse, né, de compreender melhor a realidade histórica, cultural e religiosa do Oriente, né, sobretudo no contexto do cristianismo. Eu faço esse curso todas as segundas-feiras de manhã na USP, então toda segunda eu me desloco para São Paulo, né, e aí eu tenho alguns gastos, né, com transporte, né, ônibus, metrô, alimentação. Então uma ideia que me veio para ajudar nesses gastos é uma rifa, que todo mês eu estou fazendo uma rifa para levantar os recursos para esse deslocamento que eu faço, que em média deu aí o valor de R$250 por mês. Então, quem sentir de colaborar, né, com os meus estudos, né, nessa minha pesquisa, eu vou ser muito grato, tá? E eu me coloco à disposição para alguma dúvida, se alguém tiver inclusive algum conteúdo que queira me indicar, vou ser muito grato. Muito obrigado a todos.